Bem-vindos a mais um programa Saber de Nós. Esta semana, Cabo Verde vem até nós. Cabo Verde, que é um país arquipélago composto de 10 ilhas, 9 sendo habitadas. A nossa entrevistada desta semana vem da ilha de São Vicente, que é a ilha da célebre cantora Cesária Évora. Com muito prazer, esta semana recebemos Jaqueline Torres. Jaqueline, como vai? Bem, muito obrigada. Que prazer, também. que prazer te Prazer é receber. todo meu, Por favor. obrigado. Como sempre fazemos no início dos nossos programas aqui dessa série, Certo. temos uma preocupação especial em que os nossos telespectadores percebam a infância, a adolescência, a vida dos imigrantes, né, antes de estarem aqui. A Jaqueline nasceu em São Vicente e ficou lá até que idade? Até aos 17. Até aos 17. Nasci genuinamente mindelense, da cidade do Mindelo. Estudei e fiz os meus estudos secundários lá, na cidade do Mindelo, em São Vicente. Aos 17 anos saí para estudar. Estive um ano na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, depois regressei a Cabo Verde, onde fiz o curso de formação de professores. Entretanto, a direção da escola achava que nós tínhamos boas notas e acabei por ser bolseira. Daí, transitei imediatamente para os Açores, no ano de 1988. Já cá estou há 22. Como é que foi a infância, a tua adolescência e infância em Cabo Verde e São Vicente? Vivendo numa ilha que temos praticamente 365 dias de sol, eu poderia dizer que foi uma infância muito tranquila, uma adolescência também. Perfeitamente as minhas memórias recuam até ao ponto de nós podermos brincar na rua sem preocupações, termos relações de vizinhança muito próximas, porque pronto, acaba por ser um meio muito pequeno. A cidade do Mindelo é uma cidade muito pequenina, extremamente virada para o mar. E, portanto, acabo por ter estas recordações de uma infância e de uma adolescência passadas num meio afetuoso, de brincadeira, de partilha, de troca, de muita camaradagem e de entreajuda. Portanto, praticamente é isto que caracteriza a minha infância e a minha adolescência. A Jaqueline é de uma família de quantos membros? Qual é o número da tua família? Os pais e uma irmã, portanto somos 4. Uma irmã. E a irmã continua em São Lisboa, Vicente? tem Lisboa, está em Continua Lisboa. Saiu também para estudar, completou a universidade, ficou em Lisboa. Hoje ainda é natural que os cabo-verdianos tentem sair para estudar fora e tal. Na tua altura era normal ou não era muito normal? Muito normal, muito normal. Já era normal? Já né? era normal porque os estudos liceais só iam até, fazendo este paralelismo, no meu tempo, que já tenho alguma idade, portanto, nós chamávamos o 7º ano dos liceus, o equivalente, portanto, ao 12º ano atual. E, portanto, chegando ao 12º não havia a continuidade, portanto, nós tínhamos todos que sair para estudar e, se me permitem, era mesmo estudar por este mundo fora. Claro. Temos a tradição de Portugal, de Brasil, de Espanha, dos antigos países de leste, para onde também se ia muito, Cuba. Portanto, a minha geração é toda ela, de facto, de gente que saiu após os estudos liceais, que saiu para estudar devido à inexistência da universidade em Cabo Verde. Crescer, não é? Crescer num país quente, não é? Com mar, com calor e com água quente e tudo mais, faz com que nós fiquemos assim um bocado românticos, né, com relação à natureza. Depois, no meu caso, pelo menos, quando eu vim para Portugal e vim para os Açores em específico, foi que senti a dureza dessa natureza. Né? Foi um choque também para tu essa passagem? Eu não diria choque. A ver, se calhar estranheza. Estranheza. Porque, de facto, quem se habitua a ter uma vida até a minha entrada na idade adulta, com um clima tipicamente de verão, com sol, portanto, definitivamente o sol tem uma grande influência no nosso estado de humor, isto não é novidade nenhuma. Claro. Estranha. Aliás, eu quando saí para estudar, eu não sabia o que era um inverno. Não fazia a mínima ideia o que era andar de botas, de casacos, de quispos. Para mim, era uma novidade que eu conheci aos 17 anos. E é evidente que sim, que tem alguma influência, sobretudo, como eu dizia, nós somos um país, e sobretudo na minha ilha, de grandes tradições culturais. Eu acho que o sol chama as pessoas para a rua. Portanto, a pessoa tem um estado de humor, está sempre alegre, está sempre divertida. Com qualquer coisa nós fazemos música. Menos roupa, não é? Menos roupa. Mais expressão. Exatamente, exatamente. Eu conhecia as estações do ano no livro, né, estudando no Brasil, mas de fato, na minha região, eu também não tinha ideia exata do que era a primavera, do que era o outono, e vim descobrir aqui, não é? Mas também dá um alento, não é? Se descobrir que essas estações realmente têm uma característica de nos mudarmos, né? Muda o humano. O humano sofre realmente a influência das estações. No nosso caso, de países quentes, não é? Talvez esse equilíbrio, sabe, de humor, não é? A dopamina constante, não é? Faz com que sejamos assim e talvez nunca se perca essa coisa
forte nossa, esse calor, não é? Não, penso que isto nunca vamos perder, sem dúvida. Eu às vezes costumo dizer, eu brincar, que, sobretudo em relação à chuva, Cabo Verde é um país extremamente árido. Aliás, o facto de nós estarmos um pouco situados naquela costa africana, no meio do Atlântico, quase em frente ao deserto do Saara, faz de facto com que o clima tenha características muito próprias. E a aridez e o não chover, eu acho que nos torna pessoas mais humanas ainda, porque de facto a gente enfrenta uma realidade, algo crua. E, como tu dizias, o estar, apesar de atravessarmos essas estações do ano e da vida, eu penso que nunca mais vamos perder, de facto, aquele nosso lado humano, aquele calor, aquele saber estar, digamos, com uma certa alegria, mesmo que, de facto, seja uma situação de adversidade. É verdade. Antes de nós chamarmos o primeiro vídeo para assistirmos, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu tenho, evidentemente, a comunidade cabo-verdiana aqui nos Açores é larguíssima, não é? Certo. E de alguns cabo-verdianos que eu conheço e que estão aqui estudando ainda e se preparando, quase que a maioria deles tem, assim, o intuito de voltar a Cabo Verde e, de alguma maneira, contribuir, né, com o seu conhecimento, com a sua passagem, com a sua experiência. É comum para essa geração mais nova que sai hoje, que estão na universidade hoje, aqui dos Açores, ou para a tua geração também é? Existe sempre o desejo de se preparar e voltar para contribuir. E voltar, sem dúvida, Maninho. Agora, a questão que nós temos, e neste aspecto eu sou uma pessoa extremamente realista, assusta depois o que é que a gente vai encontrar do outro lado. Sinceramente, o mundo está a atravessar uma fase, e portanto não vale a pena a gente estar aqui a falar da crise, que já sabemos claro que ela existe. Agora, de facto, existe este desejo, mas eu acho que associado a este desejo pode haver algum medo do incógnito ou do que é que a gente vai encontrar no lado de lá. Mas sim, a sensação é terminar e voltar, de facto, para o país de origem, sem dúvida. Ok. Sem dúvida. Nós vamos agora ao primeiro vídeo, que é um vídeo que mostra um bocado a parte profissional de Jaqueline e, evidentemente, que nesse programa ainda vai se desfilar a parte literária, a parte criativa da nossa convidada. Vamos a isso. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Mais um dia de trabalho. É verdade. Até já. Quanto à doutora Jaqueline Torres, o que tenho a dizer é que, como pessoa, é muito humana, uma boa amiga, nas questões profissionais é extraordinária, dinâmica, motivacional para a equipa. Pronto, não tenho nada a apontar de negativo, antes pelo contrário, uma pessoa muito positiva. Sobre a doutora Jaqueline, é uma pessoa excelente, sempre disponível a ajudar, muito dinâmica. Acho que é uma pessoa que se integrou perfeitamente bem no trabalho que faz. Amiga do seu amigo, muito boa funcionária e é uma pessoa com quem se pode contar sempre. Sim, está ok. Olha, pasta número 3 por causa das decisões, está bem? Está ok. Pronto, obrigado. Tá bom, obrigadíssimo. Até já. Olha, trabalhar com estes colegas é o que nos ajuda, portanto são pessoas muito disponíveis sempre. Nós aqui em cima temos várias áreas e acabamos por, de facto, ter um trabalho de equipa. Temos os colegas da área do expediente, temos os colegas da área de pessoal, da informática, da contabilidade e é todo este trabalho que, feito numa equipa, conflui para, digamos, esta área de serviços que será a nossa hierarquia. E, portanto, eu penso que no dia-a-dia o trabalho corre bem, com todas as dificuldades normais de um trabalho na área da justiça, mas que acaba por correr muito bem exatamente pela disponibilidade dos colegas. Sem sombra de dúvidas, qualquer uma disponível para tudo aquilo que nós precisamos. É uma figura extremamente responsável, muito trabalhadora, muito eficaz na sua ação, muito dinâmica, tem tido também um papel paralelo. Eu na brincadeira, costumo assumir que o seu papel ligado à escrita dos seus tempos livres é uma forma também de dinamizar o tema da reinserção. E isto para nós também é muito valorado, de alguma forma, de uma forma indireta, mas é também efetivamente importante dizê-lo. Por outro lado, eu gostava de salientar uma particularidade importante. A doutora Jaqueline esteve na base do lançamento do Banco Alimentar contra a Fome, ou seja, as suas preocupações para com a comunidade não se cingiram apenas ao seu desempenho profissional e também ao tempo em que efetivamente
foi dando ao seu trabalho de escrita e divulgação do tema na região dos temas marginais, mas a verdade é que a criação do Banco Alimentar contra a Fome passa muito por ela. Só tenho, de facto, a agradecer este esforço grande que ela tem feito, esta amizade que tem tido para com a organização e para com os colegas, naturalmente. Que está a nascer e na terra. É isso, ver a Jaqueline em forma, trabalhando. Como é que o Instituto de Redenção Social te agarra? Como é que começas a trabalhar nessa área? Que é uma área bastante pesada, né, Jaqueline, além de tudo? Pesada, mas apaixonante. Apaixonante, com certeza. Muito apaixonante. Ora bem, como é que a reinserção me apanha? Eu, na altura, quando terminei os estudos liceais, foi por um mero caso, através de um anúncio no jornal. Portanto, pediam licenciados na minha área, aliás, nós trabalhamos em equipa, e uma das licenciaturas exigíveis era a minha. E eu, de facto, na altura concorri, eu entrei para a reinserção em 1992, eu concorri inicialmente sem saber muito bem para o que ia. De facto, foi uma oferta de emprego. Eu tinha, em princípio, tinha projetado ficar cá há algum tempo, ganhar experiência profissional, e, de facto, aventurei-me e concorri. Depois de todo aquele processo de tramitação legal, de concursos, etc., eu fui selecionada e desde então estou na reinserção social, portanto, desde 1992. Mas, de facto, eu entrei num processo normal de seleção, mas inicialmente por mero acaso, porque, de facto, foi um anúncio ao qual eu respondi no jornal, uma oferta de emprego. Uma oferta de emprego. E calhou bem, porque tu és uma mulher muito preocupada com essas temáticas, né, que tem a ver com as imigrações, com, enfim... Sim. Com a mudança do habitat, Sim. geralmente natural das pessoas. Quais são, podes citar algum caso específico que mais chama a atenção? Qual é a maior problemática que vocês enfrentam? Ok. Deixa-me só acrescentar, quando tu falaste destas questões, só dizer o seguinte. Eu às vezes digo na brincadeira que eu sou uma pessoa afortunada. A minha tese de licenciatura, ao tempo ainda se chamava tese de licenciatura, foi sobre aspectos sociais da cidade de Ponta Delgada no primeiro quartel do século XX. E, portanto, eu estava mesmo destinada a trabalhar no social. Ora bem, eu acho que qualquer problemática criminal preocupa-nos. Se eu te responder em concreto a esta questão, se calhar vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha. Porque eu, de facto, tenho uma paixão pela área da delinquência juvenil. E, muito sinceramente, por aquilo que os dados nos apresentam, é algo que está a crescer, pelo menos os dados oficiais, inclusive há dias foi divulgado o relatório anual de segurança interna, é uma área que cresceu, a problemática da delinquência juvenil, e é algo de facto preocupante. Mas eu acho que enquanto nós estivermos no terreno e continuarmos a trabalhar e a lutar com esta paixão por qualquer área que nos interesse, no meu caso a delinquência juvenil, eu acho que estamos munidos de ferramentas, de facto, para continuar, eu não diria combater, porque não será muito bem o termo, mas pelo menos para ajudar a que, de facto, este fenómeno conheça uma dimensão que não seja só aquele lado mais negativo, digamos, dos jovens. Claro. Será que o crescimento dessa taxa de delinquência tem a ver diretamente com a crise econômica que nós enfrentamos nessa altura? Também, mas eu acho que há outros fatores que confluem, sem dúvida. As questões parentais, a falta de supervisão parental, os pais não saberem onde estão os filhos, com quem é que estão, o que é que estão a fazer, os miúdos não estarem a estudar e estarem desocupados, eu acho que constituem fatores de risco que podem potenciar a delinquência. Portanto, são áreas às quais nós devemos estar muito atentos. Vocês preparam projetos que incentivam esses miúdos a trabalharem em associação, em se conhecerem, em melhorarem o desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Sem dúvida. Como é que funciona esses projetos? São projetos anuais, semestrais? Os projetos têm sempre uma duração limitada, não é? E nós trabalhamos muito em regime de parceria em rede, o que é excelente. Porquê? Porque nós reinserção, estamos na linha da frente, dos tribunais. E depois, quando nos é feita a solicitação, nós temos que procurar todo um conjunto de respostas que vá de encontro à problemática do caso em concreto. E, portanto, trabalhamos muito em rede. E hoje em dia já se estão a fazer projetos muito interessantes. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, que foram criados e que constituem uma resposta muito interessante para alguns casos. Atenção, a salvaguarda esta questão. Para alguns casos, porque muitas vezes não são a panaceia nem a resposta mais adequada, mas de facto acabam por ser o garante para muitas das situações com as quais nós lidamos. Essas experiências, esses trabalhos que vocês desenvolvem,
Qual é a taxa de sucesso? Pode-se pensar assim? Muito difícil de dizer, muito difícil. Porque, por exemplo, nós hoje estamos a conseguir um trabalho com um jovem que, faz parte natural de todo este processo, está a fazer uma caminhada, vamos lhe chamar positiva, mas que depois regride e depois reincide. Portanto, é muito difícil falarmos em taxas de sucesso. Agora, quando nós de facto conseguimos ocupar um jovem por forma que ele não volte a cometer crimes, para nós já é de facto um ponto extremamente positivo. Eu não falaria em sucesso. Eu acho que é uma área, a área social é uma área que requer algum cuidado quando se fala no sucesso. Acho que sim, a parte económica, etc., tudo bem. Claro, sucesso empresarial e etc., podemos falar. Eu acho que a área social, há algum cuidado no sucesso. Qual seria o termo que nós usaríamos? Esta agora deu-me que pensar. Uma caminhada positiva, digamos assim. Uma caminhada positiva. Essa reincidência que geralmente acontece tem a ver, evidentemente, com o meio ambiente, não é? Porque também. O jovem é tirado, entre aspas, daquele meio, é preparado, é valorizado, né, em todos os seus aspectos, e de repente volta para aquele mesmo ambiente, e daí talvez a reincidência. Será que é o fator mais predominante para que aconteça a reincidência, o meio ambiente? Também, porque o meio ambiente sim, mas ele pode muitas vezes nem sair do meio ambiente. O ele continuar naquele meio ambiente também pode potenciar esta reincidência. Sim. Também pode potenciar esta reincidência. Há uma série de fatores que confluem. Há uma série de fatores que confluem, de facto, para a reincidência. Uma coisa boa é que eu sei que toda a equipe, toda a vossa equipe, trabalham muito bem, com muito esmero, não é? Para que isso seja cada vez melhorado na nossa região. Evidentemente que vamos falar um pouco sobre a tua parte literária, a tua parte de escritora, né? Mas antes de entrarmos por esse caminho, vamos aqui assistir o segundo vídeo, que fala um bocado sobre essa parte artística, literária da nossa convidada de hoje, que é a Jaqueline Torres. Obrigada. E foi assim que tudo começou, a fazer mal na escola. Num dia, ofendia a professora, no outro, partia um vidro. A seguir, tirava coisas na cantina e depois faltava. E gostava muito de andar na pancadaria. Quando voltava a aparecer, era para contar as asneiras aos companheiros. Às vezes, ia com o meu irmão Carlinhos. Ele era muito bom, e era muito bom quando voltávamos para casa, carregados de poderes de coisas, chocolates, Coca-Colas, isqueiros. Melhor ainda quando eram sapatas Adidas, Nike ou então, ai Jesus, rádios, computadores, dinheiros. E o Carlinhos era um santo irmão, nunca dizia que eu estava com ele. Nossa mãe consumia-se tanto, sempre a perguntar ao Carlinhos onde é que ele arranjava aquilo. De facto, todos os livros da Jaqueline têm bastante a ver com o seu percurso profissional, também, eu diria mais, com a sua experiência de vida como pessoa, que lhe trouxe toda essa vivência através da sua profissão, que lhe permitiu depois dar-nos livros tão interessantes. Eu ressalto o primeiro, A Justiça Madrasta, a história de um delinquente juvenil, porque é, sem dúvida, um livro muito interessante, um livro que nos faz viver um filme. É altamente visual e muito interessante, seria sem dúvida um guião para um ótimo filme. Também os outros livros, todos eles têm temáticas ligadas à criminalidade e fazem-nos perspectivar o que é a vida destas pessoas do outro lado. São intensamente humanos, revelam uma grande profundidade de análise do ser humano em situações de especial fragilidade. Falar da Jaqueline é uma fonte de inspiração, digamos assim, pela sensibilidade que ela nutre em vários temas do cotidiano, como também de um forte investimento e um forte poder de comunicação. Prova disso é o último livro que ela lançou, Infernos Privados, que relata as vivências de várias pessoas, infelizmente pautadas por agressões verbais e físicas, que é o mais conhecido, violência doméstica. A forma peculiar que ela tem de encarar esses problemas, com o bom humor que a caracteriza, acaba por aligeirar, sem tirar a carga emocional do que é a violência doméstica, para um cariz muito mais fácil de entender e muito maior, das pessoas serem cativadas e descomplexar o que é a violência doméstica e dessa forma também aceitá-la e poder encará-la de uma outra forma muito mais natural.
A doutora Jacqueline Torres tem um percurso muito interessante e, em particular, a forma como ela conseguiu rentabilizar, enfim, a sua carreira e o seu percurso pessoal. Portanto, ligada, em termos profissionais, à questão da reintegração social dos indivíduos, ou ressocialização dos indivíduos, fruto de experiências e do conhecimento que ela foi obtendo ao longo dos anos, ela conseguiu fazer uma ponte do ponto de vista literário, e as obras dela espelham bem essa realidade e a forma como ela capta essa realidade. Eu chamo a atenção, portanto, qualquer uma das obras por ela publicadas são bem claras neste sentido. Eu destacaria aqui as duas, a primeira e a última. A primeira pelo facto de ela abordar uma história de delinquência juvenil em que nos dá a ponte entre o conhecimento e a própria realidade social, em que, ao lermos um livro, que é um livro muito pequeno, com muito poucas páginas, mas que espelha muito bem a realidade social do meio em que a problemática é abordada, a delinquência juvenil. No último, aqui já, obviamente, já mais amadurecida, ela faz uma investigação jornalística sobre peças que foram publicadas na primeira metade do século XX, em que, mais uma vez, nos faz uma caracterização social do ponto de vista, no âmbito da criminalidade que era praticada. Portanto, é de facto um exemplo de uma pessoa que conseguiu rentabilizar todo o seu percurso, toda a sua profissão, e trazendo-nos aqui obras que são, de facto, a este nível, excepcionais e ímpares. Que é para bem ser minha noiva. Jaqueline, e como é que nasce a Jaqueline escritora? Já desde Cabo Verde, que gostava de escrever, ou foi a partir desse momento, desse envolvimento com essa temática açoriana, de Ponta Delgada, da delinquência, da violência doméstica, que nasceu esse desejo? Este desejo sempre existiu. Eu acho que o bichinho da escrita, esta paixão sempre existiu. É evidente que agora, um pouco por confluência da minha vida profissional, acabo por conseguir retratar, digamos, o meu dia-a-dia, a minha prática, através dos livros, mas de facto esta paixão sempre existiu. O que nunca existiu foi, digamos, a coragem para pôr as coisas cá fora. E é evidente que depois, eu acho que nada como a gente vai ir entrando na idade, ir ganhando experiência, maturidade. Claro. Eu acho que de facto perdi esta parte, entre aspas, de alguma timidez. Quem me conhece diz que de facto não se coaduna comigo. Eu utilizar esta expressão timidez, mas eu acho que quanto a expor-me, eu tenho sempre alguns pruridos e então daí eu chamar essa timidez. Mas acho que perdida a timidez, sim senhor, vamos em frente. E portanto, essa paixão sempre existiu. Sempre existiu. Agora deixou foi de ser platónica e portanto foi dada ao público. Claro, mas então quer dizer que tens material para trás. Existem outros materiais que não são diretamente ligados à delinquência, às questões sociais, sim, né? Algumas Poemas, coisas. poesias. Por exemplo, tenho participado em alguns concursos literários, por pura carolice, evidente, nunca pensando em ganhar coisa nenhuma, prémios nenhuns, mas de facto sim, alguma escrita a nível da poesia, que depois eu releio anos depois, perguntam-me como é que fui capaz de escrever aquelas coisas. Tenho, durante a minha infância e a minha adolescência, tenho algumas coisas publicadas a nível de manuais escolares. Vou gostar de ver um dia, quero ler. Manuais escolares em Cabo Verde. Eu acho que esta veia sempre, de facto, sempre esteve aqui. Aliás, se é que eu posso brincar um bocadinho, claro, é possível que isto tenha alguma coisa genética, porque eu tenho um tio que é escritor e, portanto, pertenceu a um movimento literário em Cabo Verde que marcou muito a história do Mindelo nos anos 60, o movimento de Claridade, e portanto estas coisas todas conjugadas eu creio que de facto terão advindo daí desta paixão pela escrita. Nos livros que a Jaqueline já editou, como já foi mostrado no vídeo, tem muito essa temática da delinquência, da violência doméstica, mas evidentemente que tens que ficcionar de alguma maneira, não é? Claro, não usam os nomes, não sei o quê, mas de forma geral, geralmente são casos que passaram pelo teu gabinete, não é? Ou que passaram pelo meu gabinete, ou que eu conheço, digamos, da parte mais pública, mais pública. Eu tenho sempre o cuidado, e isto eu salvaguardo sempre, eu tenho sempre o cuidado de ficcionar, mas ficcionar mesmo. Sobretudo os nomes que eu emprego, eu vou buscar aqueles nomes que, de facto, a lei portuguesa não permite que se utilize. Há mesmo um site específico em que, de facto,
se publica anualmente os nomes que podem ser ou não admissíveis nos registros portugueses e, de facto, eu vou buscar os que não são admissíveis exatamente para não haver a tendência de colar a história de nenhuma conhecida. Nós vivemos num meio muito pequeno, eu tenho um profundo respeito, de facto, por todos os utentes, daí a minha preocupação constante em que nada passe para o público que faça associar o que quer que seja em relação às histórias verdadeiras daquilo que eu transmito nos livros. Transmite. Eu espero que todos os nossos telespectadores estejam gostando bastante da conversa que estamos tendo aqui no estúdio. E antes de finalizar o nosso programa, gostaria de convidar para entrar aqui ao estúdio a professora doutora Margarida Lalanda, que é uma amiga... Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Por favor. Não acredito. O programa agora fica entregue à senhora, fica à vontade. Eu recebi um convite da parte da doutora Jacqueline Torres a perguntar se eu estaria disponível para vir falar sobre estes seus livros, As Memórias do Investigador Criminal, porque fala de investigação, porque trabalhou muito na biblioteca sobre isso. Ao mesmo tempo recebi um convite do senhor daqui da Íris para fazer um depoimento sobre a doutora Jacqueline. E, portanto, eu vou tentar juntar as duas coisas. Em primeiro lugar, tenho imenso prazer em estar aqui. Nós conhecemos no século passado. No século passado, não é verdade? É verdade. Muitíssimo obrigada pela sua presença. É um prazer. A Jacqueline fez parte de um grupo de 3 alunos de Cabo Verde que vieram para a Universidade dos Açores terminar o curso de História, fazer uma profissionalização. E foi o único desses alunos que não regressou a Cabo Verde porque se tomou de amor pelos Açores. Claro. E eu percebo, porque uns anos antes tinha acontecido a mesma coisa, continuei para dar aulas para aqui para a Universidade dos Açores. A Jacqueline sempre gostou muito de fazer investigação e de ser muito rigorosa. E tem 2 características que eu acho muito interessantes. É o aliar o rigor na investigação, como agora acabou de falar, de não usar nomes que não possam ser confundidos com outra pessoa, porque... Claro, trata-se de respeito à privacidade, mas ao mesmo tempo o sentido de humor que passa em todos os seus livros. São situações cómicas, são situações em que nós temos forçosamente de nos rir. Em qualquer dos livros, os assuntos são densos, os assuntos são pesados. Estamos a falar de delinquência, seja juvenil, seja familiar, ou aqui neste caso, casos vários de jornal. Vou passar um bocadinho também deste Memórias do Investigador Criminal. Eu recordo de ter encontrado na Biblioteca Pública de Ponta Delgada a Jacqueline fascinada com os jornais da primeira metade do século XX, deliciada, tinha imensa informação e penso que recolheu informação que dá para mais uns 4 ou 5 livros. Foi informação durante 4 anos. 4 anos. Inclusivamente dá-se ao trabalho de separar o tipo de letra que usa. O itálico coloca tudo aquilo que é rigorosamente do jornal. O normal coloca as suas falas. E, neste caso concreto, algo que inventou. Portanto, não é nem do que inventou, nem do que está no jornal. Portanto, o rigor em todo o lado. E, permanentemente, o sentido do humor. E, de facto, são livros que se leem muitíssimo bem. Leem-se com muito prazer, releem-se com maior gosto. E tem muito a ver com a Jacqueline. E tem muito pelo que eu conheci, o pouquíssimo que eu conheci de Cabo Verde. Há 3 anos, onde tive a possibilidade de estar... aquele sistema, uma semana, 4 ilhas, nunca dá para ver muito, ficou uma grande vontade de lá voltar. A Jacqueline é do Mindelo, da cidade principal da Ilha de São Vicente, e eu acho que também há um pouco do Mindelo na Jacqueline, que está aqui em Ponta Delgada, que é, por um lado, a cor, a participação numa realidade multifacetada, sempre em movimento. Por outro também, o rigor foi, de facto, do Mindelo, que esteve associado muito da história de Portugal. E eu acho que a Jacqueline soube e tem sabido ao longo destes anos juntar isso, quer nos livros, quer também na fotografia. Eu diria que a Jacqueline é uma observadora muito atenta da realidade açoriana, seja como alguém que tem uma intervenção direta em resolução de casos sociais, seja na parte da história e também nos seus escapes, na fotografia, na composição artística, nos livros. Acho que fez muito bem ter vindo para aqui. Professora, muito obrigada. Eu estou um pouco, eu não diria sem fala, porque no programa a gente tem que ter fala, mas de facto acredito que toda esta envolvência cortou uma respiração. Acredito que sim.
Meu objetivo realmente era esse. Eu penso que era causar exatamente isso. uma surpresa. Como foi dito. Completamente. É que os livros eram um pretexto para falar de uma pessoa tão multifacetada e tão rica do ponto de vista humano quanto a doutora Jacqueline Torres. Para mim foi de facto um prazer poder estar consigo aqui nesta ocasião. Já agora, se tivermos 3 segundos de tempo de antena, eu só tenho a agradecer porque também, não sei se o disse, mas é evidente que este meu gosto pela investigação tem muito seu, porque foi minha professora e diga-se de passagem que era também extremamente exigente e, portanto, dentro daquela exigência que a professora tinha, habituou-nos, de facto, a sabermos o que é que nós queríamos e como é que se devia fazer. E, portanto, daí tudo o que está plasmado neste livro, que é mais de cariz de investigação, tem muito a ver consigo também. Portanto, muito obrigada. Mas olha que a semente, por muito pouco que seja, só frutifica se o terreno é bom. Sim, e a Jacqueline tem tratado imenso do terreno. De qualquer maneira, a rega também faz parte. O programa Saber de Nós, gostaria muito de agradecer a presença da Jacqueline, a presença da professora doutora Margarida Lalanda e dizer que estamos aqui sempre para dar notícias dos imigrantes que vieram aqui, que conheceram os Açores e que continuam aqui até hoje. E como a professora disse bem, que bom que continuasses aqui, ok? Boa tarde e é um prazer para a gente. Na próxima semana a gente se encontra aqui de novo.